E esse era um dos motivos que eu gostaria de explicar isso. Na verdade, a URBS hoje é uma empresa pública, hoje controlada 100%, com capital 100% da prefeitura, ou seja, é um braço da prefeitura. E um dos estudos que o prefeito já determinou é que a gente estude qual é a melhor forma de reduzir as despesas da URBS para fazer frente ao déficit que a gente tem hoje durante o exercício de 2017. E um desses estudos é, talvez, tentar mudar a figura jurídica da URBS. E algumas alternativas nós temos. A primeira delas é a extinção da URBS e a assunção dos seus serviços pela Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade, aproveitando os funcionários, mas isso tudo depende naturalmente de um estudo mais aprofundado, principalmente em relação a esses funcionários que ao longo do tempo se especializaram e que são um patrimônio realmente que não se pode abrir mão atualmente. Então, já existem alguns paradigmas de casos similares já julgados no STF que talvez permitam que essa mão de obra vá para a prefeitura. Mas a gente está concluindo esse estudo, determinado pelo prefeito, e oportunamente, talvez em breve, a gente já tenha uma definição para que a gente parta efetivamente para a mudança propriamente dito, caso seja esse o caminho. Você disse que essa é a primeira alternativa para reduzir o déficit. Qual tem a segunda, a terceira? Na verdade, tem algumas delas. A segunda dela já foi também ventilado pelo prefeito, que é eventualmente partilhar a gestão da bilhetagem hoje, ou seja, da venda dos bilhetes junto às operadoras, mas sem nunca perder o controle efetivo sobre a receita do sistema. Essa é a única condição que o prefeito colocou de forma muito tácita para a gente, que isso pode ser feito, pode ser estudado, mas caso evolua nesse caminho, que o controle das ações e da gestão do recurso do Caixa Único seja da URBS ou da Secretaria de Mobilidade, no caso de vir ser assumido pela Prefeitura. O que é que isso causa em termos de redução de despesas? Hoje a URBS, por ser uma empresa pública, ela tem lá sua contabilidade, ela tem sua gerência administrativa, diretoria administrativa, licitações, departamento pessoal, e talvez isso tudo pudesse ser incorporado à prefeitura numa mudança de figura da URBS. E no caso da assunção pelas empresas da bilhetagem, da comercialização, teria mais uma parcela de funcionários que a gente talvez conseguisse, mediante um acordo com a Justiça do Trabalho, reenquadrá-las numa nova função junto às operadoras e reduzindo dessa forma a despesa da empresa pública hoje a URBS. Por que são 70 milhões, né? Esses 70 milhões é no ano de 2017, é no mês? Onde aparece esse valor aí? A URBS hoje ela é deficitária se você analisar que a receita do sistema de transporte não é suficiente para pagar suas despesas. Um dado que talvez choque alguns, mas ele é fato e pode ser comprovado. O subsídio da prefeitura começou no ano de 2004, com um valor da ordem de 2 milhões no ano. Em 2017, nós estamos falando de uma projeção de 70. Então, isso é um crescimento absolutamente, na nossa ótica, impossível de ser arcado, porque você tem uma curva que precisa ser quebrada em algum momento para você tentar trazer para patamares razoáveis. Isso é o que? A falta de usuário, o preço, os insumos? Onde que aparece esse valor? É o pacote. Quando você tem uma demanda diminuída, e é o caso do sistema nos últimos 5 anos, você tem naturalmente menos receita com uma despesa que se estabiliza. Mas fora isso, nós temos a concessão ao longo do tempo de uma série de benefícios ao sindicato, aos funcionários, que isso acaba onerando o sistema de uma forma geral. Vocês fizeram um estudo por que diminuiu a demanda, a procura, o usuário não está usando tanto ônibus? E esses números quais são? Pois é, foi feita uma pesquisa grande de origem e destino em 2013, que orientou inclusive o plano diretor de mobilidade em Sorocaba. Os motivos são os mais diversos possível. Quando na verdade se facilitou o acesso ao veículo, à moto e outros meios de transporte, isso acabou carreando para que a pessoa passe a ter o seu próprio modo de locomoção. E nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, o motivo principal é a queda do poder aquisitivo.
Quer dizer, queda do poder você aquisitivo. tem menos gente andando de ônibus por menos possibilidade de Pode-se pagamento. dizer que é cara passar de ônibus e tal aqui, mas comparando-se com outras cidades, aquela coisa toda. Mas não deveria, é difícil nós entendermos isso, né? Influenciar de forma substancial, né? Mas esse é um dos itens arrecadação, né? apontados, Ercolim, como Exato, falta de recurso. Quer dizer, se você não tem dinheiro, você talvez não vá fazer uma visita no centro para ver alguma coisa. Quer dizer, vai desde o lazer até propriamente a Vai procurar utilização. emprego a pé e volta de ônibus. Ou Bicicleta passou a ser uma utilização maior, que era uma das intenções. Mas você tem números, Cuca? Eu precisaria levantar, mas temos, isso aparece nessa pesquisa, existem alguns indicativos. Se você quiser, depois posso disponibilizar para você qual foi a queda ano a ano, porque isso também não é uma situação que vem acontecendo de forma... Ela vem sendo gradativa. Para que você tenha uma ideia, esse é um número comparativo, existia em 1990, quando o Crespo foi feito, algo em torno de 6 milhões de passageiros. Quer dizer, hoje nós temos algo em torno de 5. Quer dizer, De 90 para cá era para nós, aumentar para 10. nós andamos, por exemplo, né? Caiu. andamos 17 anos e caímos o equivalente a... Não, a 90 dá quase 27 anos, 25 anos, né? Pois é. Caiu 1 milhão de... E caímos 1 milhão, que representa quase 20% de demanda. Então, qual é o resultado prático disso? Você desequilibra o sistema, ou seja, você passa a ter menos receita e tendo os custos crescentes. Né? Então, isso acontece. De onde é que vem Eu isso? só gostaria de, me desculpe, Imagina. destacar o seguinte. Eu tenho ouvido muito nos últimos tempos o seguinte: isso daí dá prejuízo, essa coisa toda. Existe algum serviço que o poder público tem que oferecer, tem que dar para a população, sem ver se está dando prejuízo, se está dando lucro. Tem que subsidiar. O poder público. Isso é da Constituição, ponto saúde, pacífico. educação e... Claro, nem e sempre vai dar transporte. lucro. Tá certo que é um buraco grande aí, né? Pode desestruturar tudo. Mas é essa máxima que a gente tem ouvido, e não é só aqui em Sorocaba, o governo federal tem falando, gosta disso, tem dado prejuízo, aquela coisa toda. Isso é obrigação do poder público. Isso está consolidado. O transporte público de qualidade, necessariamente, na maioria dos casos no país e fora dele, fora do Brasil, Tem que arcar, né? tem subsídio. O que acontece em Sorocaba especificamente é isso. Quando o Deda fala em 70 milhões, é um número real. Número só para que você tenha noção, Deda. A previsão, e isso está documentado dentro da própria UBS. A UBS, quando solicitou o volume de recursos, fez o estudo para o orçamento 2017, ainda no ano passado, pleiteou 61,2 milhões para o exercício 2017, junto ao orçamento municipal. Por algum motivo, que eu não comento, que não estava lá, mas o valor apontado foi de 39 milhões. Então, esse é o primeiro desdobramento. O que aconteceu além disso? Na virada do ano, existem 2 pleitos das operadoras que já estavam, inclusive, aprovados. Aliás, um deles aprovado e outro sob estudo. Um para um reajuste anual, quer dizer, que não é nenhuma atualização, além daquela prevista em contrato, que acarretava mais um valor da ordem de 5 milhões. Então, quando você pega 61 mais os 5, você pulou para 66. E tem mais um reequilíbrio que está esse pleiteado, mas não aprovado ainda, cuja somatória projeta 70. O que vai acontecer se a prefeitura não suplementar o orçamento ao longo do ano e não injetar esses 40 milhões que faltam? Teoricamente, o transporte coletivo iria de forma regular até setembro em Sorocaba, depois acabou o dinheiro. Quer dizer, isso obviamente não vai acontecer. A gente identificou essa situação logo no começo e aí o prefeito já tem tomado a medida junto com o secretário de Fazenda e hoje o exercício 2017 junto aos operadores está rigorosamente em dia. Nós estamos discutindo o pagamento desse reajuste que já estava aprovado e tem que ser pago, mas nós vamos fazê-lo de forma escalonada que permita ser feito de forma legal. Agora, Cuca, em que